Jesus Cristo seja sobre o seu coração, sobre a sua vida. Eu queria compartilhar com você neste momento uma porção da Palavra de Deus, uma mensagem para o seu, para o meu, para o nosso coração. E eu queria convidá-lo para ler comigo o texto que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 26, a partir do versículo 36. E o tema para a nossa meditação neste momento é Vencendo as tristezas e as frustrações da vida. Vencendo as tristezas e as frustrações da vida. Veja o que diz o texto sagrado para a nossa meditação. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, que significa prensa de azeite, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Eu queria que você deixasse grifado, que você deixasse em negrito esta parte do texto que nos diz: começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então, nenhuma hora pudestes velar comigo? Meus queridos, o texto que nós lemos, ele nos apresenta a história dos últimos momentos de vida e do ministério de Jesus aqui na terra. Jesus já estava no limiar do sacrifício do Calvário quando ele chama os seus discípulos para um retiro a este lugar chamado Getsemane, onde ele ora ao Pai. E algo que nos chama a atenção neste texto é que aquilo que lemos, e eu pedi que você deixasse em grifo, que você deixasse em negrito, é quando o Senhor declara que a sua alma se enchia de tristeza, se enchia de angústia. E aí nós aprendemos a lição de que o Senhor Jesus, na sua humanidade, também sentiu, também vivenciou, também experimentou momentos de dor intensa, de tristeza profunda, de frustração. E a sua vida, o seu ministério, a sua história são didáticas para nós. Ele é o mestre por excelência em nossas vidas. Ninguém melhor do que Jesus para nos ensinar a respeito deste tema. Aliás, ninguém melhor do que Jesus, o mestre por excelência, o mestre dos mestres, para nos ensinar em todos os âmbitos e em todos os aspectos da vida humana, inclusive falando sobre tristeza, falando sobre frustração, falando sobre decepções. Várias vezes encontramos no ministério do Senhor Jesus ele chorando com aqueles que também choravam. Várias vezes nós vemos no ministério de Jesus ele se retirando e estando a sós, sendo perseguido pelos fariseus, vivendo situações que infligiam sobre ele dor e tristeza e também frustração. E nesse texto nós observamos que ele vivenciou isso de uma forma profunda quando caminhava para a morte. E sentiu ali a frustração de não poder contar com seus discípulos, aqueles os quais ele amava profundamente, com os quais dividiu a sua vida, com os quais dividiu as suas experiências, o seu ministério, os seus milagres.
com os quais juntamente se alimentava, comia, como que numa roda de amigos. Aliás, um dia ele os chamou de amigos. E quando chegou o momento mais crítico da sua história, do seu ministério, ele se vê então a sós, a ponto de no versículo 40, quando ele volta do seu momento de oração ao Pai, ele pergunta a Pedro, e esta pergunta abrange a todos os demais discípulos quando ele diz: então nenhuma hora pudestes velar comigo? Contextualizando este episódio de Cristo, eu quero dizer-lhes que na nossa vida a história se repete. Quando passamos por momentos, por situações difíceis em nossa vida e nos decepcionamos, quando contamos com pessoas as quais nós amamos, contamos com a confiança de pessoas em quem depositamos até confidências em um tempo da nossa vida e da nossa história. E de repente nos encontramos como que a sós, em meio à multidão. Este é um fato na história de muitos de nós, ou de quase todos de nós. Passamos por momentos decepcionantes, momentos frustrantes. Quem já não viveu uma experiência como esta? Quem já não vivenciou o momento em que ele busca apoio, ele busca uma palavra de conforto, ele busca se interagir com alguém, mas não encontra mais estas pessoas. Os seus amigos viram-lhe as costas. As pessoas às quais ele depositou tanto carinho, tanta confiança, agora se distanciam dele e o deixam a sós. Quem já não vivenciou uma história como estas? E a pergunta é: o que podemos tirar de lição? O que podemos tirar de proveito, até mesmo para a nossa experiência, até mesmo para o nosso crescimento em um momento como este em nossa vida? A primeira lição que nós podemos tirar de momentos como este é aquela que, na verdade, nos ensina que, aceitando ou não, concordando ou não, tristezas e frustrações fazem parte da nossa vida, fazem parte da nossa história. Em um momento qualquer da nossa vida, pregressa, presente ou futura, vivemos lá no passado, estamos vivendo agora ou viveremos mais adiante momentos que enfrentaremos situações como esta. Desde que o homem pecou, isto se repete, isto é recorrente debaixo do sol na história da humanidade. O homem se frustra pela sua própria existência, por serem poucos os seus dias. Jó, no capítulo 14, versículos 1 e 2, ele nos diz que o homem nascido de mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Sai como a flor e se seca. Foge também como a sombra e não permanece. Quão passageira é a nossa vida. Quão fugaz, quão temporal é a nossa existência aqui. E muitas vezes pontilhadas de momentos de decepções, de momentos de frustração e de tristeza. E um dos exemplos claros que a palavra de Deus nos apresenta, que está ligado a este texto de Jó, é a história do próprio rei Salomão, que viveu um reino próspero, um reino pacífico, um reino abençoado por Deus. Mas ao final de tudo isto, num questionamento filosófico, ele faz uma pergunta lá em Eclesiastes, no capítulo 1, no versículo 3, quando ele diz: que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que ele faz diante do sol, o que ele faz debaixo do sol? E na verdade, Salomão
ele percebe em tudo isto aflição de espírito. Ele percebe em tudo isto frustração e tristeza. Mas eu quero dizer-lhe neste momento que o grande antídoto, que o grande lenitivo, que o grande conforto que a palavra de Deus nos traz, é em um texto que encontramos lá no livro dos Salmos, Salmo de número 30, versículo 5, onde a palavra de Deus nos diz que a sua ira dura só um momento, mas no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Eu não sei por quanto tempo tem perdurado a noite, esta noite sombria na tua existência. Mas de uma coisa eu tenho certeza, o sol da justiça já está raiando e o nome do Senhor Jesus será glorificado em tua vida e em tua história. Você precisa crer nisso. Você precisa abraçar isto com a tua alma. Você precisa depositar fé na palavra de Deus. A segunda lição que aprendemos vem em forma de pergunta. E a pergunta é: como vencermos as tristezas e as frustrações da vida? Ora, não existe uma fórmula mágica. Não existe uma fórmula mirabolante. Não existe 7 passos para isso, 5 passos para aquilo. Isso é utopia, isso é mentira. A única maneira de encontrarmos vitória em situações críticas da nossa vida, em situações de decepção, de lágrimas, de tristeza, de frustração, é depositarmos a nossa fé, a nossa esperança, aleluia, no poder de Deus em ação sobre as nossas vidas. A grande diferença entre aqueles que sucumbem diante das mazelas da vida e aqueles que são vitoriosos, aqueles que triunfam sobre as circunstâncias decepcionantes da vida, está exatamente em um elemento fundamental para o alcance da vitória. É a nossa fé. Quando olhamos mais uma vez para a palavra de Deus, nós encontramos o exemplo do profeta Abacuque. Quando ele olhava para a nação de Judá, o povo que Deus escolhera, a nação que Deus havia elegido, agora se distanciando cada vez mais da sua presença e da sua comunhão que era vital para eles. E Abacuque observava a nação de Judá, enlameada no pecado, se afastando da presença do Altíssimo, daquele que propusera a eles uma aliança, um compromisso. Aliança esta que foi quebrada, compromisso esse que foi desfeito pelo povo de Judá. E o povo se distanciando cada vez mais, e nós percebemos pela leitura do livro de Abacuque, que o coração de Abacuque estava entristecido, que o coração de Abacuque estava frustrado diante daquela circunstância. Mas o texto nos apresenta que Abacuque não sucumbiu diante daquele momento. Abacuque não se deixou vencer por aquela circunstância. E encontramos um texto como que um cântico de louvor e de vitória, um cântico de manifestação de fé diante do Senhor, quando lá no capítulo 3, versículo 17, ele diz: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas na malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Na verdade, meus irmãos, meus amigos, a fé é o diferencial daqueles que suplantam as tristezas e as frustrações da vida. Concluindo, eu queria dizer a você
Se você se acha vencido pelas decepções, se você se acha vencido pelas tristezas e frustrações que a vida tem te proporcionado, eu quero te dar um conselho. Deixe de lamúrias, deixe de lamentações, deixe de lamentar. Comece a exercitar a sua fé em Jesus. Hebreus capítulo 10, versículo 38 nos diz que o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Esta é a palavra de Deus. Fazendo assim, exercitando a sua fé, nenhum mal, nenhuma tristeza, nenhuma decepção, nenhuma frustração poderá sucumbir à esperança que é movida pela fé de Cristo em teu coração. Que esta palavra alcance o âmago do seu ser e que ela possa solidificar a sua vida, a sua fé, a sua confiança em Deus. E que mais um pouco você possa caminhar e assim de fé em fé, de vitória em vitória, alcançar aquele momento em que muito em breve todas as tristezas, todas as dores, todas as lutas estarão no passado na nossa vida. Que o nome do Senhor seja glorificado e que esta palavra alcance o teu coração. Em nome de Jesus. Amém.